O jogo virou em Brasília, e dessa vez não é discurso, é condenação. O STF colocou deputados no banco dos réus e decidiu. Houve corrupção no uso das emendas. Brasília entrou em ebulição. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria de Cristiano Zanin, decidiu condenar parlamentares por corrupção no uso de emendas, o mecanismo que virou símbolo do chamado orçamento secreto. Mas não se trata apenas de um julgamento jurídico. É uma virada política. Porque pela primeira vez, depois de anos de suspeitas, provas e denúncias, o sistema começa a responsabilizar diretamente quem transformou o orçamento público em moeda de troca. E é aqui que a história ganha outro peso. O que antes era tratado como articulação política, agora passa a ser chamado pelo nome certo. Durante anos, o Brasil assistiu à expansão silenciosa e depois escancarada das emendas parlamentares. Um instrumento legítimo, previsto na Constituição, que foi sendo distorcido até virar peça central de um jogo político marcado por opacidade e concentração de poder. No auge desse processo, principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro, bilhões passaram a circular sem transparência adequada, alimentando alianças e sustentando bases políticas. O discurso oficial sempre foi o mesmo: governabilidade. Mas, nos bastidores, relatos apontavam outra dinâmica: prefeitos pressionados, recursos condicionados, intermediários surgindo como peças-chave. E por muito tempo, tudo isso permaneceu na zona cinzenta da política brasileira. Mas tem um detalhe que muda tudo. O julgamento conduzido por Cristiano Zanin rompe essa zona de conforto. Ao analisar provas documentais, conversas e movimentações financeiras, o ministro foi direto. Houve solicitação de vantagem indevida em troca da destinação de recursos públicos. Em outras palavras, corrupção passiva. E não foi uma decisão isolada. O voto foi acompanhado integralmente por Alexandre de Moraes, reforçando a leitura de que o caso não deixa margem para relativizações. Segundo Moraes, ficou demonstrado que as emendas foram tratadas como se fossem propriedade privada, uma mercadoria a ser negociada. A parte que ninguém mostrou com clareza: esse esquema não operava de forma improvisada. Havia divisão de tarefas. De um lado, parlamentares responsáveis por viabilizar a liberação dos recursos. Do outro, operadores encarregados de cobrar a contrapartida. Uma engrenagem que funcionava com precisão, sustentada por pressão política e, segundo os autos, até por intimidação direta. Mensagens analisadas no processo mostram abordagens insistentes, cobranças reiteradas e um tom que, segundo o relator, ultrapassava qualquer limite institucional. Em alguns casos, houve deslocamento físico de envolvidos até a residência de gestores municipais, reforçando o caráter coercitivo da ação. Mas o que ninguém esperava? Mesmo diante desse cenário, o Supremo não condenou os réus por organização criminosa. E isso não foi um detalhe técnico irrelevante. Foi uma delimitação jurídica importante. Para a Corte, não ficou comprovada a existência de uma estrutura permanente voltada à prática de múltiplos crimes. O que houve, segundo o entendimento majoritário, foi uma associação para um ato específico de corrupção. E é aqui que a trama vira. Essa distinção abre espaço para novas investigações. Porque, se outros episódios semelhantes forem comprovados, o quadro pode mudar completamente. O próprio voto de Moraes sugere isso ao mencionar que há indícios de práticas parecidas em outros contextos, ainda não detalhados. E quando Flávio Dino entra no debate, o cenário ganha dimensão estrutural. Dino aponta a origem do problema na explosão das emendas durante a pandemia. Um volume gigantesco de recursos liberados em caráter emergencial, muitas vezes com critérios pouco transparentes. Nesse ambiente, segundo ele, surgiram intermediários que passaram a atuar como verdadeiros atacadistas do orçamento público. Essa expressão não é casual. Ela sintetiza uma distorção profunda.
a transformação de um instrumento democrático em mecanismo de intermediação política com potencial para corrupção. E isso muda o jogo. Porque a decisão do STF não trata apenas de um caso específico. Ela estabelece um marco, define limites, reafirma que o orçamento público não pode ser capturado por interesses privados, mesmo dentro da lógica política. Enquanto isso, no campo político, os efeitos começam a aparecer. O bolsonarismo, que teve nas emendas um dos pilares de sustentação de sua base no Congresso, entra em um momento de tensão. Figuras que cresceram nesse ambiente agora enfrentam questionamentos mais diretos. E o discurso, antes ofensivo, começa a oscilar entre ataque e defesa. Mas tem um detalhe. Nos bastidores de Brasília, comenta-se que há um movimento de reacomodação interna. Relatos de interlocutores indicam desconforto entre lideranças e uma tentativa de reorganizar narrativas diante do novo cenário. É nesse contexto que surge a movimentação de Nicolas Ferreira. Conhecido pelo tom combativo e presença forte nas redes, o deputado intensifica críticas ao Supremo, especialmente a Alexandre de Moraes. O discurso fala em perseguição, questiona decisões e tenta mobilizar a base mais fiel do bolsonarismo. Mas a parte que ninguém ignora? O timing dessas declarações coincide com um momento de pressão política mais ampla. Há, segundo relatos de bastidores, incômodos recentes envolvendo exposição pública e disputas internas no campo conservador. E aí entra um padrão clássico da política. Quando o cerco aperta, o discurso radicaliza. Só que agora, o contexto é outro. Porque, diferente de momentos anteriores, há decisões concretas sendo tomadas. Há condenações, há penas definidas, há inelegibilidade. O jogo deixou de ser apenas retórico. E isso altera completamente o equilíbrio de forças. A condenação dos envolvidos no caso das emendas não representa apenas uma punição individual. Ela atinge um modelo de atuação política que se consolidou nos últimos anos. Um modelo baseado na centralização de recursos, na negociação opaca e na utilização do orçamento como instrumento de poder. E quando esse modelo começa a ser desmontado, as consequências são profundas. Mandatos podem ser afetados. Carreiras políticas podem ser interrompidas. E, talvez mais importante, a percepção pública muda. O eleitor passa a enxergar com mais clareza práticas que antes eram diluídas no discurso político. O clímax dessa história não está apenas na condenação. Está no que ela representa. Porque, ao afirmar que houve corrupção no uso de emendas, o STF redefine os limites da atuação parlamentar. Reafirma que há fronteiras legais que não podem ser ultrapassadas, independentemente do contexto político. E isso ocorre em um momento em que o Brasil busca reconstruir sua institucionalidade. Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, há uma tentativa de reposicionar o país, tanto internamente quanto no cenário internacional.